Saudações, caro amigo ouvinte. Este é o nosso espaço lá da Rádio Dia em Comentário Político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, eu vou bem, Rivaldo. Bom dia, Claudino. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado por estar cá conosco mais uma vez neste espaço lá da Rádio Dia, um espaço de comentário político à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear esta nossa conversa de hoje, vamos começar por uma notícia de um funcionário, funcionário da Assembleia Nacional, que iniciou uma greve de fome por questões laborais, não é? Segundo ele, falta de pagamento salarial há vários meses é uma das motivações para esta greve. Temos também o Presidente da Assembleia Nacional, insta Francisco Carvalho a continuar focado em resolver os problemas do município da Praia, bem como também a oposição que considera que o Governo não defende o interesse público nos negócios do Estado, e também temos a questão do Fundo do Turismo, que paga contas de energia ao Ministério da Indústria. São temas para hoje muito pertinentes. Pertinentes, sim, muito importantes, e ao longo desse período vamos tentar detalhar esses temas, analisar esses temas. Doutor Armando, o que tens a dizer sobre este funcionário da Assembleia Nacional que iniciou uma forma de greve na busca de questões de direitos laborais? É terrível, é uma situação difícil de entender. Na própria Assembleia Nacional, um funcionário fazer greve de fome por causa do não respeito pelos seus direitos laborais. Depreende-se desde logo que esse cidadão tem comido o pão que o diabo amassou, porque, na verdade, se ele é um arquivista, não pode ser colocado a fazer um outro trabalho que foge à esfera da sua competência do próprio cargo. Por isso, desde logo vê-se claramente que há perseguição à volta desse trabalhador, desse empregado, e mais grave é o cidadão fazer protestar e a polícia retirá-lo, prendê-lo, quando na verdade a greve, a manifestação é um direito que está na Constituição. Vê-se claramente que o Estado de Cabo Verde viola a Constituição repetida sistematicamente. E eu não sabia se na verdade esse cidadão foi preso por causa da manifestação da greve de fome que esse cidadão quer fazer. Mas o certo, Rivaldo, é dizer que a greve, o que esse cidadão passa na questão laboral, é apenas uma ponta do iceberg dos muitos assédios morais no trabalho, perseguição no trabalho. Muita gente em Cabo Verde. Havia mais a funcionários a passar pela mesma situação. Só que as pessoas passam pela mesma situação, mas não têm coragem, como o Sr. Adelino tem, de fazer uma greve de fome. Mas é muita gente que é perseguida no trabalho, muito assédio moral e crime no trabalho. É usar, ele mesmo diz, aqui em Cabo Verde usa-se o trabalho como instrumento de perseguição política, coisa que é vedada pela Constituição da República. Ninguém pode ser perseguido em consequência da sua opção partidária e política. Mas em Cabo Verde é o que temos. É preciso que fica esse apelo, que mais cidadãos façam a greve de fome. Quando você tem um problema e não consegue, na verdade, ver o seu problema resolvido, a última solução é ir para a greve de fome, é protestar, é chamar
a atenção da comunidade internacional, que às vezes pinta Cabo Verde como um país democrático, quando na verdade Cabo Verde é apenas um país com uma fachada de democracia, mas por detrás dessa fachada da democracia existe uma tirania, uma ditadura feroz contra os cidadãos. Essa revista diz que a Assembleia Nacional paga 500 contos para uma delegação, mas não consegue manter as mínimas condições para dentro da própria casa. Qual é o seu olhar sobre isso? É o paradoxo de Cabo Verde, é o paradoxo, é a armadilha que Cabo Verde, nós trabalhamos sempre para a imagem, para aparecermos bem na imagem, mas por detrás da imagem há muita contradição, é mais uma contradição. Você dá prenda, o presidente da Assembleia dá uma prenda de 500 mil escudos e não tem dinheiro para pintar, para arranjar as salas. É o paradoxo que é chamado de Cabo Verde um país de muita contradição. Mas agora, como avalias a administração pública cabo-verdiana? A administração pública cabo-verdiana é uma administração que, até certo ponto, tem os princípios, tem várias. A lei é muito bonita. A administração cabo-verdiana está coberta, tem por detrás um quadro legal muito bonito, mas que, como lhe disse, o país da contradição é apenas lei no papel, mas cumprir a lei é coisa que quase não acontece. Cumprir a lei muito bonita no papel, mas fazer com que a lei seja cumprida é um grande desafio, é uma grande dificuldade. Portanto, a administração pública cabo-verdiana é uma administração com muitos desafios a atingir. Exato. Passando para o próximo ponto desta nossa conversa, o Presidente da Assembleia Nacional, Juscelino Correia, insta Francisco Carvalho a continuar focado em resolver os problemas do município da Praia. O que tens a dizer sobre isso? Sim, o Presidente da Assembleia é quase que com esse comportamento do Presidente da Assembleia Nacional, Juscelino Correia, quase que fica claro que temos dois partidos MPD. Tem um partido MPD que afronta, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas muitas vezes sem razão, que afronta o presidente da Câmara Municipal da Praia, e há um outro MPD onde aparece o presidente da Assembleia Nacional na verdade, a elogiar o trabalho que o presidente da Câmara vem fazendo e que até certo ponto elogia, que até certo ponto traz ao de cima os trabalhos que Francisco Carvalho tem feito. Portanto, fica claro que nós não podemos esquecer que há bem pouco tempo os vereadores do MPD votaram contra o plano de loteamento e empreitadas das obras que visavam o desenvolvimento, dar possibilidade às pessoas de ter um lote de terreno em lugar organizado, em lugar planificado, coisa que foi votada contra. E depois o MPD que responsabiliza Francisco Carvalho pela paralisação das obras do PRA, e depois é o MPD que é o Tribunal de Contas que chumba o recurso da Câmara Municipal com relação à secretária que foi nomeada pelo Francisco Carvalho. Portanto, quase que temos dois MPD. Um MPD que é contra, que faz uma oposição feroz contra o presidente da Câmara, Francisco Carvalho, e um outro MPD que tem por detrás o presidente da Assembleia Nacional e que elogia e que aprecia
o trabalho que o Presidente da Câmara vem fazendo. Portanto, que problemas o município da Praia enfrenta hoje em dia? O maior problema que o município da Praia enfrenta primeiro tem a ver com a segurança pública. A cidade da Praia, infelizmente, é uma cidade bastante insegura. Depois temos a questão que vem de trás, essa questão é causada pela máfia dos terrenos na praia, que até certo ponto fez com que o município, o presidente da Câmara e os responsáveis da Câmara ficaram sem possibilidade de organizar a cidade de forma de planificar o crescimento organizado da cidade. Portanto, há mais problemas na cidade da Praia. Mas esses dois são gritantes. A questão da segurança pública e a questão da urbanização da cidade da Praia, que tem por detrás a corrupção dos terrenos, e nesse caso há muita gente envolvida na questão da corrupção dos terrenos, que bloqueou o crescimento organizado da cidade da Praia. Portanto, para solucionar essas questões, que caminho deve-se trilhar? Bom, primeiro, a segurança pública é uma competência do Governo Central. Se bem que há, em alguma parte, em alguma coisa, o Presidente da Câmara pode colaborar. Por exemplo, encerrar os bares e restaurantes num período não... Organizar a questão do funcionamento dos bares e restaurantes, sim, isso é da competência do Presidente da Câmara, e isso, na verdade, pode influenciar a questão da segurança. Mas, de fundo, a questão da segurança é uma ação, é uma competência do Governo Central. Esperemos que haja trabalho no sentido de resgatar a segurança pública. Muito bem, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, a oposição diz que o governo não defende os interesses públicos nos negócios do Estado. O que tens a dizer sobre isso? Sim, a oposição, na verdade, defende que o interesse público nos negócios do Estado não vem sendo defendido, sim, pelo governo, e apresenta vários exemplos, a começar nos processos de privatização que a oposição entende que não é transparente, e que levanta suspeitas sobre favorecimentos indevidos e que atende mais a interesses privados. A oposição dá como exemplo a liquidação do negócio doméstico da TACV. Um outro exemplo, a privatização da TACV Internacional, que, segundo a oposição, não ocorreu de forma transparente. A concessão do serviço público de transporte marítimo, que tem corrido muito debate à volta da questão da concessão do transporte marítimo. A CVI Interilhas, que não cumpre com o contrato que foi feito com o Estado. E agora a possível privatização da Improfac, que, segundo se fala, há familiares de governantes que estão por detrás dessa questão da privatização. Depois, a oposição fala bastante sobre a questão da prestação de contas, da transparência, mas, do meu ponto de vista, Rivaldo, a oposição não reclama o aspecto central que visa a defesa do interesse público. Que aspecto central é esse? A responsabilização. A responsabilização no sentido de recompensar as boas práticas, mas também de penalizar as más práticas. E dois, na questão da responsabilização, que ninguém fala em Cabo Verde. O princípio do bom governo da coisa pública, o primeiro elo
central que deve ser falado é a questão da responsabilização, em que você, na verdade, premia a boa prática, mas também a má prática é castigada. E dois aspectos nesse campo devemos considerar. A primeira coisa é a nomeação do Procurador-Geral da República. Nós temos que mexer na Constituição da República de tal sorte que a nomeação do Procurador-Geral da República não tenha a mão do Governo, nem a mão do Presidente da República. Nós temos que encontrar uma outra forma da eleição, da nomeação do Procurador-Geral. Veja, é o Governo que nomeia o Procurador, ou que indica o Procurador-Geral da República. É o Procurador-Geral da República, é o mesmo Procurador-Geral da República que vai fiscalizar o Governo. Aqui há uma contradição, uma separação, não é? Exatamente. Há algo que não vai bem na questão da nomeação do Procurador-Geral da República. Mas, mais do que isso também, a alteração da Lei 85/6 Romano de 2005, de 26 de dezembro, que define e estabelece os crimes de responsabilidade dos titulares dos cargos políticos. Esses dois aspectos serviriam para atingir o alvo responsabilização, que a oposição não toca. E o ponto central da questão do bom governo na coisa pública vem a responsabilização, que é, vou repetir, que é, até certo ponto, recompensar a boa prática na gestão da coisa pública, mas também que visa castigar a má prática na gestão da coisa pública. Se você me deixar mais, eu vou dizer, por exemplo, que a questão da responsabilização em Portugal, eu já trouxe vários exemplos aqui, a questão de Portugal, do Brasil, França, Sarkozy, o ex-presidente Sarkozy, está em luta com a justiça por causa da responsabilização, da corrupção. Até cadeia ele pode ir. Cabo Verde, a questão da responsabilização, zero na questão da responsabilização. Então, o bom governo da coisa pública, primeira coisa, é a questão da responsabilização, a defesa do interesse público, primeira coisa, a responsabilização, depois falamos das outras coisas, a prestação de contas, tudo está no mesmo pacote, mas a responsabilização que eles não falam é que é o ponto central que merece ser visto em Cabo Verde, coisa que até certo ponto não é visto, e estamos sempre a falar do interesse público sem tocar no elo central, que é a responsabilização dos políticos. Os crimes de colarinho branco não podem continuar impunes. Portanto, se o governo não defende os interesses públicos nos seus negócios, o que defende? Claramente, há outros interesses. Veja, em Portugal há um crime que é participação económica em negócio. Essa lei que eu lhe falei, a lei número 85/6 Romano de 2005, é uma lei que foi copiada da lei portuguesa, mas foi retirada essas partes. Por exemplo, crime de participação económica em negócio. Se você trazer esse crime para Cabo Verde, muita gente, mas muita gente em Cabo Verde, trazendo uma justiça independente para Cabo Verde, imaginando esse cenário de trazer a lei portuguesa para Cabo Verde, a lei de crimes dos titulares dos cargos políticos para Cabo Verde, e trazer também alguns agentes, imaginando esse cenário, trazer a justiça portuguesa em Cabo Verde, você teria centenas de políticos
atrás das grades em consequência dos crimes de participação económica em negócio, dos crimes da corrupção e outros crimes que fazem parte do elenco dessa lei. E sendo assim, este governo está a falhar? Claramente. Esse governo falha em muitos aspectos. É só segregar os aspectos. Parte em termos económicos, já falamos aqui muitas vezes, o emprego, a inflação, a estabilidade de preço. Em termos de segurança pública, já vimos que, na verdade, a segurança pública é Cabo Verde quase um Estado falhado em termos de segurança pública. Se formos mais além em termos da justiça fiscal, o Estado e os impostos, já vimos aqui também que Cabo Verde, a evasão fiscal que acontece mais na parte de quem tem mais e que não paga os seus impostos, porque os trabalhadores em Cabo Verde, na boca do cofre, pagam os seus impostos. Quem não paga os impostos são os empresários e os demais. Então, se formos elencar setor por setor na questão da governação de Cabo Verde, vamos encontrar falhas e mais falhas que justificam que a má governação é uma realidade em Cabo Verde. E se houver outro indicador é ver as pessoas que estão à frente da Embaixada de Portugal querendo um visto para sair de Cabo Verde, porque Cabo Verde não oferece condições de vida para os seus habitantes. Portanto, passando para o último ponto desta nossa conversa, o Fundo do Turismo paga as contas de energias ao Ministério da Indústria. Qual o seu olhar sobre isso? Isso é mais um festival de corrupção. Manuel Ribeiro, o ator, Manuel Ribeiro, o gestor do Fundo do Turismo, é o ator principal desta novela Fundo do Turismo, que cada dia vamos ter novos capítulos, novos episódios, novos acontecimentos que vêm à tona. Dessa vez é a questão do Fundo do Turismo, ter gasto 690 mil contos em ajudas de custo. É o jornal A Nação que diz isto. 600, veja só, 600, num país pobre como Cabo Verde, 690 mil contos em ajudas de custo. É um outro episódio dessa novela. É o Fundo do Turismo que paga quase 2 mil contos à Eletra pelo fornecimento de eletricidade ao Ministério da Indústria, coisa que os inspetores das Finanças concluem que é irregular, é uma violação da lei. Ainda, os auditores das Finanças, da Inspeção Geral, concluíram ainda que a aquisição de serviços de consultoria para a elaboração de regulamento interno e manual de procedimento do Fundo do Turismo ocorreu de forma irregular, por ajuste direto, militar contos, job for the boys. Portanto, a novela, depois Manuel Ribeiro foi chamado a apresentar o contraditório. Sim. E porque não tinha nada a apresentar, ou pensa que ele é dono disto tudo, porque pronto, eles comportam como se fossem dono de Cabo Verde. Ele nem teve a honra de responder o contraditório. Então, portanto, o Fundo do Turismo e o jornal A Nação, essa novela, cujo ator principal é o presidente do Fundo do Turismo, sim, Manuel Ribeiro, cada semana somos confrontados com novas coisas, novas ações da personagem principal desta novela, que é Manuel Ribeiro. Portanto, toda esta polémica à volta do Fundo do Turismo, do Fundo do Ambiente também, mancha a imagem da Cabo Verde, não é? Sim, mancha, e depois, mais grave, é os deputados do MPD
a entender que o debate sobre essas coisas mancha a imagem interna e externa de Cabo Verde. Se alguém estivesse preocupado com a imagem de Cabo Verde, é gerir a coisa pública de forma transparente, de forma responsável. Não é quem está a debater a má prática da gestão pública que mancha a imagem de Cabo Verde. A imagem de Cabo Verde é manchada com quem é responsável pela execução, quem tem a chave do cofre na mão e que usa o dinheiro público de forma irresponsável. Esse sim é que mancha a imagem de Cabo Verde, não a oposição, não a sociedade civil que debate, que na verdade fica descontente com a gestão, com essa forma da gestão da coisa. Então é só repetir que quem mancha a imagem de Cabo Verde é quem tem a chave do cofre na mão e que usa o dinheiro público de forma irresponsável. Isso sim é que mancha a imagem de Cabo Verde, não quem, na verdade, o cidadão no seu direito de reclamar contra a má prática do uso do dinheiro do Estado. Entretanto, há corrupção em Cabo Verde, na questão da administração pública. É o que temos. A corrupção em Cabo Verde é o que temos. Veja a grande máfia dos terrenos que foi denunciada pelo falecido Vieira Lopes. Está na gaveta dos tribunais, está nos arquivos, nos cacifos dos tribunais. Só por esse caminho você vê claramente que Cabo Verde não tem sido gerido de forma séria e de forma e que o combate à corrupção que eles falam é apenas papo para boi dormir. Na prática, por detrás da imagem que eles querem fazer via palavra, a ação é que conta. E a ação, na verdade, é uma ação corrupta na gestão da coisa pública em Cabo Verde. Como combater a corrupção em Cabo Verde? Primeira coisa, eu já lhe falei, a mexer na Constituição da República, mexer na questão da nomeação e eleição do Procurador-Geral da República. Nós não podemos ter um Procurador-Geral da República que é nomeado pelo Governo para depois controlar o Governo. Isso não cola, não bate. Há um conflito de agência aqui. Conflito de agência. Porque você nomeia alguém para vir lhe controlar. Não faz sentido. Depois é ajustar a lei dos crimes dos titulares dos cargos políticos. Essa lei apenas conseguiu colocar na cadeia o Dr. Amadeu Oliveira. Ninguém mais foi para a cadeia por causa dessa lei. É uma lei cheia de lacunas que, na verdade, precisa de uma revisão profunda, clarificar a questão da corrupção, trazer a questão da participação económica em negócios e outros aspectos negativos na gestão da coisa pública. Portanto, combater a corrupção é primeiro, respondendo diretamente à sua pergunta, é primeiro a questão da responsabilização. Recompensar quem faz bem as coisas, castigar quem faz mal as coisas. E para isso, o que é que você precisa? Precisamos de revisão, precisamos mexer na Constituição, na parte das competências do Governo, que diz que o Procurador-Geral da República é indicado pelo Governo. Não pode ser. Depois, a outra alteração é mexer nessa lei dos crimes dos titulares dos cargos políticos. Muito bem, muito obrigado, Dr. Armando, por estar cá connosco neste espaço regular da Rádio Dia. Ficamos por aqui nesta edição, que é a última edição desta semana. Muito obrigado, foram temas muito pertinentes, não é? Sim, foram temas muito pertinentes. Muito obrigado para você, Arivaldo, obrigado, Claudino, obrigado a Paula e obrigado, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Dia.
Muito obrigado, caro amigo, por estar cá connosco neste espaço singular da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Estaremos cá novamente na segunda-feira para debruçarmos sobre outras questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.